Ruth, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que te sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na ilha. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se, antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o estendeu com 6 medidas de cevada e o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não se descansará, enquanto não se resolver o caso ainda hoje. Até aqui nossa leitura. Irmãos, todo casamento tem uma história, e uma história que antecede a cerimônia, que relata o caminho que foi percorrido pelos noivos até chegar àquele momento que nós conhecemos como o momento do casamento, de fato, da troca de votos, né, do assumir, né, compromissos diante de testemunhas, diante de Deus. Todo casamento tem uma história que antecede, né, esse momento. E é uma parte importante da vida das pessoas. Se for bem conduzido essa parte na vida de uma pessoa, com certeza ele vai colher bons frutos no que se refere a essa área. E esse texto nos dá lições relacionadas ao casamento, mais precisamente a essa parte que antecede o casamento propriamente dito. Lições que são úteis a todos, desde os solteiros, os viúvos, os divorciados legalmente que podem, né, contrair novas núpcias, àqueles que já se casaram, mas que precisam preparar seus filhos e aconselhar seus netos quanto ao casamento. Ruth era uma noiva, nesse texto, no capítulo 3, e ela era moabita. Por isso que eu quero que os irmãos acompanhem comigo, inicialmente aqui, Gênesis 19, a leitura dos versículos 30 ao 38, que é o texto que narra a origem do povo dessa noiva. A Bíblia diz assim: subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas. Gênesis está narrando a vida de Ló, sobrinho de Abraão,
após o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Então esse texto narra para a gente o que aconteceu depois disso, depois da destruição de Sodoma e Gomorra. O texto continua dizendo então assim: porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. Esse texto de Gênesis está aí para trazer a origem, a gênesis do povo de Israel, mas não só do povo de Israel, de povos que estão envolvidos com a história de Israel. E um desses povos é o povo moabita. E a origem desse povo está na descendência de Ló. Os moabitas eram da linhagem do sobrinho de Abraão, e eles vieram a existir através desse ato vil que as filhas bolaram e envolveram o pai nessa trama suja, sórdida, impura, e daí então veio o patriarca desse povo, Moabe, de onde saíram vários descendentes, né, e criou-se ali toda uma nação, todo um povo, de onde Ruth veio, né, era a família de Ruth. Então essa é a história aqui dos familiares de Ruth, da linhagem de Ruth. Isso será importante para a gente entender algumas coisas no texto nesse capítulo ainda e no próximo capítulo. Então vamos voltar aí para Ruth, capítulo 3, e vamos passar rapidamente pelos versículos, como a gente tem feito. O que esse texto nos ensina? A primeira cena aí, relatada nos versículos 1 ao 5 do texto que nós lemos, revela que o casamento de Ruth, como a Bíblia vai aí, né, nos narrar, especialmente no capítulo 4, ele foi, na verdade, um plano arquitetado pela sua sogra, Noemi. O texto diz assim: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Então esse texto está narrando para a gente basicamente isso. O casamento de Ruth ele foi preparado, ele foi arquitetado por sua sogra Noemi. E é interessante porque quando a gente segue a narrativa do capítulo 2, do final do capítulo 2 para o capítulo 4, nós vamos ver que o relacionamento respeitoso sobreviveu durante toda a colheita. E mais ou menos, então, aí 2 meses ela esteve ali nos campos de Boaz fazendo a colheita para mantimento, né, seu e de Noemi. E nós lemos no texto, nós vimos que Boaz, nesse prazo, ele não toma nenhuma iniciativa no sentido de buscar um relacionamento, um casamento com Ruth. Talvez ele fosse tímido. É difícil a gente saber, mas pela demonstração do seu interesse pelo bem-estar de Ruth, nós podemos suspeitar que ele tinha alguns pensamentos ternos, afetuosos por ela. Nós vimos que Boaz, mais do que cumprir a lei de Israel a rigor a respeito do estrangeiro para com Ruth, ele foi muito além, ele foi muito respeitoso, ele foi muito protetor de Ruth. Então nós podemos suspeitar que Boaz, de algum modo, ele tinha algum tipo de interesse, no entanto, ele não toma iniciativa. Então o capítulo 3 nos mostra que depois destes 2 meses, Noemi presenciando estas circunstâncias, ela então arquiteta um plano e detalha isso para Ruth sobre como ela deveria proceder-se. O versículo de número 2 nos fala, né, da apresentação aí de Boaz como um provável esposo, um provável marido. Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes. E nós vimos isso semana passada,
né, Noemi já tinha levantado nessa suspeita, porque Boaz era um resgatador. Nós olhamos isso na Escritura Sagrada, né, o que cumpria isso dentro do direito que estava em voga em Israel pela lei de Moisés. Então ele era um parente, ele tinha um direito de casar-se com Noemi, resgatar ali as propriedades da família de Elimeleque e gerar descendência para aquela família. Mas ele não toma iniciativa, então Ruth arquiteta um plano para que essa moça conquiste o seu noivo. E então nesse plano ela dá aqui orientações sobre como ela deveria se arrumar, né? Como ela deveria se manifestar ou se apresentar ali diante dele, como que ela deveria fazer a solicitação de casamento. Ela dá todas as instruções aí no versículo 3 e 4, né, planejando cada detalhe, onde ele estava, como ela chegaria, em que momento ela abordaria, como ela agiria. Então há todo aqui um meditar, um anteceder aqui aquilo que deveria ser feito para que Ruth chegasse até Boaz. Então, em suma, a ideia era que Ruth se apresentasse a Boaz como pretendente à sua esposa. É isso que Noemi queria. E pode parecer, irmãos, estranho para nós esse direcionamento que Noemi dá aqui, talvez até ousado demais, mas não, nós temos que lembrar que nós estamos tratando de um povo dentro de outra realidade, de outra cultura e de outras leis. Na verdade, Noemi, quando dá esse direcionamento, ela está embasada na lei de Israel. Ela não está sendo ousada demais. Em Deuteronômio 25, nós já lemos parte desse texto semana passada, eu quero ler aqui hoje de novo. A Bíblia mostra claramente que a mulher viúva em Israel, ela tinha o direito a casamento. De modo que o que Noemi está orientando Ruth é a requerer o seu direito. Então ela não está sendo ousada, ela está, na verdade, exigindo o direito das viúvas. Olha comigo, em Deuteronômio 25, a Bíblia diz assim: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Essa era a lei em Israel, o direito estabelecia isso. A mulher não casava com uma outra pessoa fora da família. O texto continua dizendo: seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado, de levantar uma descendência em nome do irmão. Isso era o direito das mulheres viúvas em Israel. Versículo de número 6, o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, subirá esta porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé, lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E o nome de sua casa se chamará Israel, a casa do descalçado. Então observe que claramente esse era um direito das viúvas em Israel. E Ruth, como casada com um israelita, um dos filhos de Elimeleque, de Belém, ela ficando viúva, não tendo filhos, e Noemi não tendo outros filhos para cumprir ou conceder a ela esse direito de um casamento e levantar a descendência, a lei colocava, então, esse direito de resgate sobre outros parentes. Nós lemos isso semana passada em Levítico, né? Primos, tios e etc., pessoas da família que tinham, então, esse direito. Então, o texto está nos mostrando aqui que, na verdade, o que Noemi fez foi orientar Ruth a requerer o seu direito. É isso que ela fez. Mas, ainda assim, há aqui uma ousadia, requereu de Ruth alguma ousadia. E essas coisas sempre requerem, né? Sempre requer ousadia, essa questão de casamentos e relacionamentos. Alguém tem que ter alguma iniciativa. Ruth poderia ter chegado a Boaz como ela fez, e Boaz poderia ter negado. Vocês viram em Deuteronômio 25 que uma pessoa poderia negar casar-se. Ele poderia ter negado. Ele poderia, por algum motivo, né, demonstrar total desinteresse, ela ficar, né, toda sem graça, envergonhada e frustrada e aborrecida. Ou, se ele não fosse um homem justo,
ele poderia até mesmo usar aquela ocasião para abusar dela. Ele poderia fazê-lo. Um homem ímpio certamente faria. Então havia algum risco, alguma ousadia exigia. E esse texto nos mostra, então, esse plano arquitetado aqui por Noemi. Versículos 6 ao 9, nós temos agora uma cena, então, que descreve a execução do plano por Ruth e o pedido de casamento. O texto diz aí no 6, então, foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Por que dessa cena aqui, desse ambiente, desse contexto? Os historiadores, irmãos, registram e nos informam que a eira, né, era um terreno aplainado onde as pessoas levavam ali os feixes dos cereais colhidos, e esses terrenos eles eram escolhidos e preparados em lugares altos, em altos de colinas ou então em vales, onde naturalmente a brisa do mar Mediterrâneo era canalizada. Por quê? Porque na eira era o lugar onde eles batiam cereais para soltar os cereais da palha, e então eles jogavam aquilo para o alto, ao vento, o vento então carregava a palha e caía os cereais. Era a maneira que eles tinham mais prática de fazer a separação. Hoje as pessoas colhem feijão, por exemplo, tem a máquina que bate feijão, etc. Mas no trabalho individual, na agricultura familiar, tem muitas pessoas que ainda têm que dar aquela coça no feijão para depois separar os cereais da palha, etc. Eu lembro que no Globo Rural de antigamente, quando era bom, eu assistia Globo Rural e na abertura tinha um cara assim jogando uma peneira enorme, cheia de café para cima e o vento tocando a palha do café. Então era isso que eles faziam. Então a eira ficava em um lugar assim onde ventava, por isso que ele vai procurar deitar-se do lado de um monte de cereal, ou seja, procurando algum refúgio, um corta-vento. E os historiadores dizem para nós também que após a colheita, os produtores ali em Israel, eles tinham que, além de limpar e separar os grãos, eles tinham que proteger a sua produção de ladrões. Porque pessoas oportunistas visitavam as eiras à noite para tentar levar do cereal já colhido, separado, um trabalho mais fácil. Então, os proprietários e às vezes alguns servos dormiam nas eiras. E é por isso que a Bíblia narra que Boaz, depois da colheita, ele está fazendo esse trabalho e ele está dormindo na eira. Eu estava me lembrando, essa tarde, Diego e William me contaram que uma ocasião alguém estava roubando roças aqui da região de Itaverava e um grupo de pessoas ficou ali no meio da roça lá para fazer assim, uma emboscada, eles pegavam as pessoas ali no ato do roubo. Então já tem ser humano desonesto desde 1000 anos antes de Cristo. Tá? Já tinha esse período. E Boaz, então, estaria ali, de fato, pernoitaria ali, diante da realidade do trabalho que ele estava fazendo. E o texto nos narra, então, que Ruth fez tudo certinho. Ela se preparou, ela se dirigiu à eira de Boaz, ela o percebeu ali no escuro da noite, quem ele era, acompanhou seus movimentos, viu onde ele foi se deitar, e ela foi até ele, deita-se aos seus pés, descobre os seus pés, deita-se aos seus pés. E é importante aqui nesse ponto a gente comparar que Ruth manteve o recado, a honra. Ela fez exatamente como Noemi prescreveu, mas ela não foi ali para se oferecer para Boaz e tentar levantar uma descendência às custas de imoralidade a qualquer preço, como suas ancestrais fizeram. Algo muito diferente. Essa mulher havia de fato convertido-se a Deus, estava comprometida a andar nos padrões do Senhor. Ruth, então, ela se revela quando ele acorda e ela faz esse pedido de casamento, aí, versículo de número 9. Respondeu ela, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então, observe, a intenção dela era unicamente o casamento. Era cobrar que Boaz agisse de acordo com a lei.
porque tu és o resgatador. Esse é um direito que eu tenho e você está nessa linha, dessa responsabilidade. Essa linguagem, ela era própria, irmãos, para um pedido de casamento. Quando nós lemos na Escritura, nós vamos ver que Deus usa essa linguagem aí para falar da sua própria relação com Israel. Deus como um noivo que recebeu Israel como noiva. Em Ezequiel 16, vocês podem acompanhar a leitura, observe o que o profeta fala aqui em nome do Senhor a Israel. Ezequiel 16:8. Passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Falando com Israel que como uma jovem que está pronta para o relacionamento, para o casamento. Estendi sobre ti as asas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo. É bem a linguagem aqui de casamento. Era assim que se referia. Diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Ou seja, quando Deus fez isso com Israel, quando ele lançou o seu manto sobre Israel, ele está ali acolhendo aquela nação como o seu povo, como sua propriedade, como a sua noiva. Então é bem isso aqui que o livro de Ruth está trazendo para nós. Quando ela fala para Boaz, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador, o que ela está fazendo é um pedido de casamento. Ela diz assim, olha, é meu direito casar-se com alguém da descendência de Elimeleque. Você é da descendência, eu quero que você case comigo. É isso que ela está aqui dizendo. Versículo de número 10 ao 13, esses versos aqui relatam então a reação e a resposta de Boaz. Ele foi pedido para casamento. Como é que ele reage a isso? O texto diz, disse ele, bendito sejas tu, Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. O que Boaz reagiu àquele pedido? Em primeiro lugar, ele a abençoa. Ele deseja a graça de Deus sobre ela. Bendita seja tu do Senhor. Ele também chama ela de minha filha. E esse elemento que aponta para nós o fato de que provavelmente havia uma diferença de idade grande entre Ruth e Boaz. Provavelmente ele era um senhor já de alguma idade, um solteirão. E ela, uma moça que casou-se e perdeu o marido, uma viúva nova. O texto mostra isso para a gente, como é tratado, como ela é descrita no capítulo 2, eu falei isso a semana passada, e agora ele vê ela assim como filha. Então há aqui essa grande indicação de uma diferença significativa de idade entre eles, mas também essa declaração mostra ela como alguém por quem ele nutria assim, algum afeto, alguma disposição de proteção. E além disso, ele elogia Ruth mais uma vez. E ele vai dar aí o motivo, ele vai reconhecer nela sabedoria e bondade. Mas não simplesmente assim, né, uma mulher espertinha, uma mulher bondosa, mas no sentido de reconhecer nela fidelidade, lealdade a Deus e esperança nas promessas de Deus. O texto diz aí para nós assim, versículo 10, bendita seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência. Essa palavra que no hebraico recebe, essa ideia de benevolência é uma ideia de uma pessoa que é boa no sentido de alguém que confia nas promessas de Deus, de alguém que é fiel, que é leal ao Senhor. E o texto então mostra aqui para nós que o motivo pelo qual ele elogia Ruth e vê Ruth como alguém em quem ele está disposto de fato a lançar a capa sobre ela, é o fato dela ser benevolente. É isso que nós temos. Se a gente voltar, por exemplo, no capítulo 1, versículo 8, nós lemos assim, disse-lhes Noemi, ide voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Noemi, quando está despedindo suas noras, ela reconhece, olha, vocês usaram de benevolência para comigo. Vocês foram assim, mulheres leais.
Vocês foram mulheres, assim, de fato confiáveis, né, engajadas na família, né, para com seus maridos, meus filhos e para comigo. E essa é a qualidade que Boaz está reconhecendo em Ruth. E ele diz aí, então, no texto, melhor fizeste a tua última benevolência, ou seja, a primeira, aquela que foi o testemunho que levou Ruth a chegar naquela terra com sua nora, foi a primeira benevolência. Ali ela já mostrou lealdade com o Senhor, com a palavra de Deus, com os princípios que ela havia aprendido com aquela família. Mas agora, ao inclinar-se ali para Boaz e pedir que Boaz fizesse o resgate dela, ele reconhece nisso, mais uma vez, lealdade de Ruth para com Deus, para com a sua palavra. Ele vai dizer aí no texto, né, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Observe aqui de novo o texto indicando que Boaz tinha uma idade bem acima da de Ruth. E ele diz assim, olha, você me procurou. Eu sendo resgatador, mas assim, eu estou muito longe de uma idade assim, apropriada, indicada, para que você casasse, mas você procurou em mim, né? E não se encantou simplesmente pela juventude, por arrumar alguém que tenha paridade de idade, mas você viu em mim valores, importância, alguma coisa que de fato fez você fazer esse pedido. Então ele reconhece nela essa lealdade, essa fidelidade para com a palavra de Deus. Ruth de fato reconheceu Boaz como um homem de Deus na vida dela, com quem valeria a pena que ela se casasse. E Boaz reconhece esse valor, essa virtude em Ruth. Então, dentro desse sentido em que Ruth vai buscar casamento, aí, segundo, né, a lei de Deus, segundo a palavra de Deus, dentro dos princípios aí da lei de Moisés, sem se preocupar com questões relacionadas à idade, ela mostra, né, essa virtude e Boaz, então, revela a sua admiração e o seu interesse por ela. Eu acredito que Boaz esperou para descobrir se ela, de algum modo, se interessava por ele. Talvez por essa diferença de idade, né, ele tenha sabido da história dela, como nós vimos no versículo 2, ele tenha ficado impressionado, mas ele falava assim, ela vai procurar outro. E então, né, ele não toma a iniciativa. E então, no versículo 11 diz que ele se compromete com ela. É aqui que eles ficam noivos. Eles ainda não casam, mas ele se compromete com ela. Ele testemunha sua virtude, mas ele era um homem justo e ele sabia que na lei também havia uma série de recomendações onde determinadas pessoas tinham direito, né, à frente de outras. E ele sabia que havia, então, ali um resgatador à frente dele e ele se compromete a buscar na justiça, a estabelecer a condição dela. Ele mostra-se interessado no casamento. As duas últimas cenas aí estão no versículo 14 ao 18. Boaz, mais uma vez, manifesta seu cuidado com Ruth. E o diálogo de Ruth com sua sogra, informando como foi a conversa com Boaz. É isso que nós temos aí nos versículos 14 ao 18. Ficou-se, pois, deitada a seus pés, até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio uma mulher à ira. Disse mais, dá-me o teu manto que tens sobre ti, e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe opôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Então, esse texto aqui termina destacando a conduta de Boaz, mais uma vez sendo gentil, sendo protetor, provedor ali para com Ruth, e também sua diligência, sua prontidão em resolver rapidamente aquilo que impedia o casamento deles. Destaca aqui também a consciência de Noemi da urgência daquele homem para resolver o impedimento. Ela percebeu, olha, ele vai resolver isso hoje ainda, ele vai dar um jeito. Qual que é os ensinos que a gente tem aqui dessa narrativa? A Bíblia, ela tem um modo muito interessante de nos ensinar. Muitas vezes Deus nos deu histórias e através das histórias ele vai nos mostrando padrões,
aprovando padrões e nos mostrando como que aquilo é um caminho que ele aprova. E eu tenho falado para os irmãos aqui nas 2 últimas mensagens que o livro de Ruth traz para a gente a importância da família. E isso é mais uma vez atestado aqui no relato pela maneira como a Bíblia mostra que o casamento foi buscado para a jovem Ruth. Isso era uma coisa importante, ela precisava disso. Noemi também precisava do nome da sua família, né, sendo levantado. E a Escritura sempre mostra para nós família se formando através do casamento. A Bíblia está assim, sempre nos dando testemunho de que esse é um padrão aprovado por Deus, instituído por Deus, que Deus abençoa. Então nós temos aqui esse elemento da importância da família. E mais uma vez eu alerto, né, os de nossa geração que vive e respira ideias da modernidade, que desprezam sabedoria bíblica, acreditam em valores que são furados, que com o tempo se demonstram vazios. Dê importância à família. Dê importância à formação de família. Dê importância à Escritura Sagrada. Que lições mais a gente tem aqui nesse capítulo? Esse texto ensina para nós também, irmãos, que é aconselhável que os jovens ouçam os conselhos dos mais velhos, especialmente daqueles que temem ao Senhor e são reconhecidos pela sua sensatez, equilíbrio e submissão à palavra. É isso que Ruth fez, ela acolheu ao conselho de Noemi. Noemi, mais velha, sua sogra, mas uma mulher que tinha testemunho de temer a Deus, que conhecia bem a palavra de Deus, que orientou ela dentro, à luz da palavra de Deus, no seu tempo. Olha, Ruth, faz desta maneira. Boaz é um resgatador, vai até ele, age dessa maneira, propõe, faça um pedido de casamento pelo direito do resgate. Então nós aprendemos aqui que existe uma realidade onde os jovens precisam aprender a ouvir conselhos de pessoas mais velhas, sobretudo aquelas que entendem e temem ao Senhor e entendem sua palavra. O livro de Provérbios tem muito a nos dizer sobre isso. Eu separei 3 versículos, apenas para os irmãos lembrarem que a Bíblia ela dá ênfase a isso. Provérbios 11:14, por exemplo, diz assim, não havendo sábia direção cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. A Bíblia reconhece isso, que nós devemos assim compartilhar com os outros nossas ideias, nossas necessidades, nossos projetos de vida e procurar ouvir conselhos. E não é que todo conselho é bom, mas na multidão de conselheiros há segurança, ou seja, através da palavra sábia de alguém, Deus pode nos ajudar a dirigir uma parte importante de nossa vida. Provérbios 15:22 diz assim, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. A gente precisa de entender isso. A Bíblia dá valor a isso, a ouvirmos a experiência de outros, principalmente aqueles que são capazes de nos apontar um caminho à luz dos princípios e valores da palavra de Deus. Esse texto nos dá uma lição disso. Ruth ouviu Noemi, e o conselho de Noemi foi ótimo para a vida dela. Esse texto mostra para a gente também que entre os israelitas piedosos, ou seja, pessoas que temiam a Deus, serviam a Deus, havia o cuidado de guardar a virtude e a castidade. Isso deveria ser a verdade para nós hoje, povo de Deus também. Noemi, hora nenhuma na narrativa, mostra ela com uma mente corrompida, como das suas ancestrais que enganaram seu pai e geraram descendência através de impureza. Noemi, hora nenhuma, dá a Ruth uma orientação para se portar dessa maneira, de uma maneira dissoluta, de uma maneira impura. E a palavra de Deus mostra isso como algo assim que faz parte da conduta de pessoas que temem a Deus de fato, de famílias fiéis a Deus. Como Noemi, como Ruth, uma verdadeira convertida, como nós vimos no capítulo 1 do seu livro. A palavra de Deus diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Esse é o caminho de Deus, digno de honra entre todos, mas o leito sem mácula. Tem que ser pureza, tem que ser dentro dos padrões que Deus aprova. Nós vimos no texto, na história de Ruth, que essa mulher, ela evita a companhia e conversa com qualquer homem. Ela vai aos campos de Boaz, ela faz o seu trabalho ali. Ela não procura Boaz com
segundas intenções, procurando prendê-lo através de imoralidade, levantar o descendente através de um relacionamento espúrio. Ela não se coloca no caminho de pessoas que pudessem acariciá-la ou abordá-la para levar ela a questões de ser molestada, de ser abusada. Ela recusou esse tipo de coisa, e Boaz reconhece isso nela. Você não foi atrás de jovens ricos ou pobres. Isso é uma grande lição para nós. Moças e rapazes, esse é o padrão de Deus para o seu povo em qualquer época. Isso é a moralidade certa, é assim que nós servimos a Deus. Outra lição que nós temos nesse texto, irmãos, é que quando as coisas elas são deixadas para serem resolvidas de acordo com a vontade de Deus, nós ficamos satisfeitos com o resultado. Ruth, seguindo o conselho de Noemi, guiada pela sabedoria da palavra de Deus no seu tempo, Deuteronômio, a lei que regia a situação que ela estava como uma jovem viúva, ela teve bom êxito. Deus, através desse modo de proceder prescrito na lei, na sua palavra, uma regra, né, um direito, uma parte legal ali da lei de Deus para Israel, através disso, Deus, na sua providência, conduziu para que ela pudesse ter um casamento, um bom casamento, um exemplar casamento. Nós precisamos aprender isso. As coisas devem ser deixadas para serem resolvidas de acordo com a vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, Deus nos abençoa. Salmo 119 fala assim, no versículo 24, com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Essa é a atitude de um servo, de uma serva de Deus. O testemunho do Senhor, a sua palavra, o que Ele diz, é que são os meus conselheiros, é isso que vai guiar a minha vida. E nisso nós encontramos a bênção do Senhor. A gente precisa aprender isso. Nessa área de busca de relacionamentos, quantos jovens procuram fazer seus próprios caminhos, deixando os princípios da palavra de Deus? Dizem assim, não, mas eu tenho que arrumar alguém para mim, não importa o que a Bíblia está dizendo, porque está muito difícil. E depois tem relacionamentos, especialmente na área da vida com Deus, da caminhada com Deus, extremamente difíceis de serem levados. Mas se nós seguirmos os padrões da palavra de Deus, Ele nos abençoa. É isso que a gente aprende. Ruth seguiu. E ela foi abençoada. Nós temos na Escritura Isaac e Rebeca. Um testemunho disso. Isaac não podia casar-se com as mulheres da terra, né, onde Abraão peregrinava. Então Abraão faz aquele arranjo, pedindo a direção de Deus, e manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac. Dentro da direção de Deus veio uma boa esposa para Isaac. Quando nós fazemos as coisas, irmãos, à luz da palavra de Deus, segundo a vontade dele, a gente fica satisfeito com o resultado. A gente precisa aprender isso. Esse texto ensina para nós também a questão da lealdade. Aqueles que estão, para resolver essa área na sua vida, estão procurando alguém para lançar a capa. O que deve ser buscado? Esse texto nos ensina aqui o essencial, o que precisa ser reconhecido, a lealdade. Boaz reconheceu em Ruth essa lealdade a Deus, essa fidelidade a Deus. Reconheceu que Ruth depositou suas esperanças nas promessas de Deus. No capítulo 2 ele fala que ela veio buscar refúgio sob as asas do Senhor, do Deus de Israel. Então ele estava observando o que em Ruth? Ele estava observando a lealdade dela a Deus, a sua palavra, as suas promessas. E isso, irmãos, é uma grande lição. A gente deve procurar, buscar pessoas para essa área em quem nós reconheçamos a lealdade ao Senhor, a fidelidade a Deus. Às vezes é dito para os jovens cristãos assim, olha, arruma alguém que está indo na igreja. Tá, arruma alguém que está indo numa igreja. Mas a pessoa está indo numa igreja não significa que ela é leal a Deus, não. Não significa que ela é crente, não.
Existem pessoas que professam a fé e depois de um tempo estão entregues a uma vida assim longe, distante do Senhor. Esse não é um ponto. Existem pessoas que confessam a Jesus e têm ali momentaneamente uma simpatia ao cristianismo, mas não tem uma lealdade comprovada com Deus. Tementes a Deus, alegres com Cristo, dispostas a servir, tem um histórico. Você pode perguntar para pessoas da família, para pessoas da igreja, as pessoas falam assim: puxa, fulano ou fulana há tanto tempo, né, está aqui conosco, está ali alegre, servindo, disposta, ama Deus, ama a sua palavra. A gente percebe que se conduz pela palavra de Deus, tem apreço, tem respeito pela Escritura Sagrada. É isso que Boaz estava preocupando. Ele não estava assim: Ruth agora professa o Deus de Israel, mas ele observou: olha, você é bendita por sua benevolência. Isso é um testemunho já. A sua lealdade ao Senhor, a sua fidelidade ao Senhor é reconhecida. Não é isso que a palavra de Deus quis ensinar lá em 1 Coríntios 7, versículo 39, quando o apóstolo Paulo está ali orientando sobre casamento de viúvas. Ele disse assim: a mulher está casada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Olha que coisa. Não tem regras. A pessoa é livre para casar com quem quiser, uma condição, mas somente no Senhor. E somente no Senhor, aqui o que Paulo quer dizer é: ela é leal ao Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa é leal a Jesus Cristo. Ela tem um testemunho disso. Se tem, ótimo. Se as outras coisas todas te agradam, você é livre para casar com quem quiser. Mas ela é leal ao Senhor Jesus Cristo. É isso que tem que ser olhado. Isso é o essencial. Então, os pais aqui presentes, você precisa incutir o evangelho na mente dos seus filhos, em oração, para que eles se tornem leais ao Senhor, fiéis ao Senhor, e sejam bons partidos para outros cristãos fiéis quando chegar a hora, o tempo do casamento deles. Essa é a nossa missão. Incutir o evangelho, pedir que Deus de fato opere sua graça para que eles tenham sua própria vida com Deus, sua própria fé pessoal, seu próprio arrependimento, seu próprio amor no coração por Cristo e sua palavra, e eles serão bons partidos para outras pessoas cristãs. Os pais precisam incutir no coração de seus filhos esse valor para o relacionamento, lembrando a eles que o essencial é isso. Que antes de todas as coisas, eles vão poder escolher assim, quem eles quiserem, ter os critérios, idade, como é o cabelo, como fala, como se porta, como se veste, etc. Mas que precisa ser alguém que é leal ao Senhor Jesus Cristo, no Senhor. Porque sendo leal ao Senhor Jesus Cristo, tem os valores adequados e tem uma inclinação para se sujeitar ao ensino da palavra de Deus e andar numa vida justa diante do Senhor, abençoada diante do Senhor. Isso é que é importante, isso é o essencial. E essa fidelidade, então, quando ela é mutuamente encontrada num casamento, num relacionamento, isso gera, né, uma vida conjugal onde ambas as pessoas trilham os caminhos do Senhor, servem juntos ao Senhor, têm os mesmos valores, dividem os mesmos projetos, têm a mesma visão de vida espiritual, de família, de serviço. Isso é importantíssimo. Agora, esse texto também ensina para nós a importância de coisas que não são essenciais, mas não deixam de ser importantes. Noemi orientou Ruth a se banhar, a pôr sua melhor roupa. Existe um fato, irmãos, onde a apresentação de uma pessoa, né, o seu porte, faz parte do processo para que ela chegue a um casamento. Não é o essencial, é secundário pela própria natureza, são coisas que mudam com o tempo, então não é essencial, mas não deixam de ser importantes. Noemi disse para Ruth: olha, tome banho, ponha uma roupa melhor e vá falar com Boaz. Você precisa aprender isso aqui se você está procurando um casamento. Arrumar-se, vestir-se bem. Especialmente se você intenciona conquistar alguém. Como aquela pessoa gosta? Qual que é o jeito, a maneira?
Como é que você pode despertar a atenção daquela pessoa para você? Isso não é essencial, mas é uma coisa importante, faz parte do processo, da maneira como Deus nos fez, de como que nós nos despertamos uns para os outros, em termos de interesse, de romance. Eu estava lembrando, né, nas redes sociais essa semana está aí uma trend aí que diz assim, você reparou que eu me arrumei. Noemi disse a Ruth, Boaz vai reparar. Você está arrumado. Agora, você precisa entender aqui também que o que ela está recomendando não é assim que Ruth vestisse de uma maneira ousada, provocante, sensual. Provavelmente essa mulher ainda estava usando trajes de viuvez. As mulheres, quando ficavam viúvas, usavam um traje próprio, um véu escuro, que comunicava, né, a sua condição de viúva, o seu tempo de luto. E o que Noemi está dizendo para ela, olha, chegou isso. Agora você vai vestir-se de maneira apropriada como alguém que está pronta para um novo casamento, um novo compromisso. Então, ela deveria se arrumar. Agora, quando ela vai ali até Boaz, então, né, com vestes diferentes, etc., ela tem ali essa ousadia de ir até Boaz e falar com Boaz. Isso aqui é uma lição também, porque o jovem precisa de despertar para essa realidade de agir. Ele não pode ficar pensando que ele vai dormir solteiro e acordar casado no outro dia. Ele precisa ter esse entendimento. Nunca vai acontecer isso. Alguém vai ter que ter uma iniciativa. Faz parte dessa iniciativa, por exemplo, para o homem, até do testemunho da sua capacidade de liderança familiar. O homem, quando toma essa iniciativa, é um testemunho disso. Nesse texto, a Bíblia mostra para nós que a iniciativa veio de Ruth, orientada por Noemi. E existe uma realidade também onde, às vezes, as moças elas podem tomar iniciativas, e essas iniciativas, dentro de determinados limites, elas comunicam a diligência da esposa, uma habilidade que é desejável para uma esposa. Alguns homens, alguns rapazes vão falar assim, olha, eu preciso de uma mulher dessa. Uma mulher que, né, vai, resolve, faz, não fica ali esperando por tudo. Existe essa realidade. Agora, ousadia, né, voltando aqui à questão das roupas, não quer dizer que as pessoas devem, então, para buscar um casamento, usar roupas extremamente sensuais, decotes profundos, roupas apertadas, indecentes, desconcertantes, especialmente para os homens, não é isso. Ousadia não quer dizer se oferecer fisicamente. Não foi isso que Ruth fez. Não quer dizer envolver a pessoa em preliminares sexuais, muito menos gerar um filho e um escândalo sexual. A gente vê casos disso, pessoas que se envolveram propositadamente para ter um filho de alguém, especialmente casos de famílias ricas, né, acontece isso. Não é esse tipo de ousadia que nós aprendemos aqui com esse texto. Aliás, mulheres, tomem cuidado. Não permitam que nesse processo de busca por um casamento, alguém se aproxime de você e que tenha acesso a toques, a carícias provocantes, eróticas. A palavra de Deus é muito clara. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, aquilo que deve chamar a atenção, deve ser a virtude maior de uma mulher cristã. Diz assim o texto, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que assim mesmas se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus. Ruth era uma dessas. Ruth não foi ali e foi ousada no sentido de se oferecer, de ser provocante para Boaz. Mas ela foi ali e requereu o seu direito como uma mulher digna. E Boaz reconheceu o grande valor do seu homem interior. Falou assim, você é uma mulher benevolente, uma mulher fiel, leal ao Senhor e às suas palavras e às suas promessas. A palavra de Deus diz assim também, 1 Tessalonicenses 4, alerta. A igreja diz assim, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E essa palavra é uma palavra geral que fala de todo tipo de desvio na conduta da área sexual.
A Bíblia diz, vos abstenhais da prostituição. Isso significa que no processo, por exemplo, de um namoro, toques e carícias, determinados tipos de contatos físicos, são reprovados por Deus. O crente deve se afastar disso. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vingador. Então existem limites claros, traçados para aqueles que realmente são fiéis e servem a Deus, são leais a Deus. Esses limites precisam ser mantidos, precisam ser observados. Esse texto nos ensina também, irmãos, sobre a importância da espera. Se você ler o texto e perceber que o texto está narrando para nós aqui o encontro de Boaz com Ruth, o casamento deles para a geração de descendência, né, para chegar a Davi, você vai perceber que Ruth esperou. Desde a sua decisão de voltar a Israel, quando seu marido faleceu, sua sogra resolveu voltar a Israel, e ela decide voltar junto. Noemi fala assim, se você quiser, volta para sua casa, constitua família, case, tenha maridos. E ela esperou. Ela voltou, esperando o Senhor. Vamos ver o que vai acontecer. Quais eram as chances dela? Imagina uma mulher moabita voltando para Belém. Quais eram as chances dela? Ela esperou, ainda assim. A Bíblia diz que ela esperou 2 meses de colheita. Conheceu Boaz, percebeu a bondade, a generosidade dele, o trato fino que ele teve para com ela. Ela esperou 2 meses de colheita. Ela esperou depois Boaz resolver a situação legal pendente. Se você observar o texto, ele diz assim, eu vou resolver isso logo. E ela não fica afoita, ela volta para casa tranquila e diz, ó, Boaz, isso vai resolver. Vou esperar. Ela espera. Boaz espera Ruth. Pela leitura do texto, ele espera aparentemente ela mostrar interesse. Ele já reconhece nos seus valores, nas suas virtudes, ele já havia elogiado pelo testemunho do povo da terra. No entanto, ele espera até o momento em que a Ruth se revele ali, manifeste de fato uma iniciativa. Ele estava esperando. Ele espera até o momento em que as condições legais estavam resolvidas. Ele não disse assim, não, então você vem a sua vontade, né, eu também aceito isso, vou estender minha capa sobre você, vamos seguir junto. Não, não. Volta para casa e eu vou resolver aquilo que tem que ser resolvido primeiro. E ele espera a resolução daquilo. Irmãos, essa é uma das partes mais sensíveis na vida de uma pessoa, a busca por um relacionamento. Um casamento complicado pode se tornar um sofrimento contínuo. Não pode ter pressa com isso. As pessoas têm que esperar adequadamente. E percebe como que as lições da palavra de Deus elas são tão equilibradas? Há uma diligência para buscar dentro dos princípios e orientações da palavra de Deus, mas há também o que esperar, a vontade de Deus se manifestar. Viver uma vida ao lado de alguém, com compromisso com alguém, com quem você não tem alegria, mas tem que suportar, é um fardo. E isso pode acontecer. O livro de Provérbios, por exemplo, ele alerta quanto a isso, ele diz assim, o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. O que o Provérbios está dizendo? Olha, tome cuidado, porque pode ser que você tenha que tolerar uma mulher rixosa, um homem rixoso, um homem iracundo, como uma gota, né, no dia de chuva, caindo ali constantemente. Então já tiveram, né, viram isso aí? Um tanque, a gota caindo lá no balde esquecido à noite, quanto que aquilo irrita. O Provérbios está dizendo, tome muito cuidado. O Provérbios fala, quem acha uma esposa, acha o bem do Senhor, mas assim, quem acha a esposa adequada. Quem não se apressa, porque pode achar alguém onde assim vai ser uma vida contínua de sofrimento. Isso é muito sério.
E aí nós vemos Ruth esperou no Senhor. Ela foi para Israel contando que Deus ia refugiá-la, como Boaz reconheceu, vieste buscar refúgio sobre as asas do Deus de Israel. Ela esperou no Senhor. Boaz espera para agir da melhor maneira dentro dos princípios ali da lei de Deus no seu tempo. Então a gente precisa de aprender esse ato de não procurar um relacionamento a todo custo. Nós precisamos aconselhar os jovens, os pais precisam lembrar os filhos disso. Não procure um relacionamento a todo custo, porque pode ser altíssimo o preço. Pode ser altíssimo. Estava estudando sobre esse texto essa semana e pensando nas aplicações aqui, e eu lembrei, várias vezes as pessoas me perguntam o que eu acho sobre corte. Eu acho que é um bom momento de dar uma palavra sobre isso. Corte é o nome que é dado a uma espécie de namoro onde as partes se encontram, elas conversam, mas sem nenhuma troca de carinho, sem nenhuma manifestação de afeto. Depois a gente ouve relatos escabrosos de pessoas que estavam em corte, mas no privado estavam fazendo coisas de arrepiar os dedos os cabelos do dedo do pé. Irmãos, não há na Escritura Sagrada um ensino direto sobre um modo válido como conduzir um namoro. Isso é um conceito assim, bastante cultural, nessa ideia de namoro como a gente vive hoje. Então eu creio que o que nós devemos fazer é aplicar os princípios da Escritura Sagrada. E na Escritura Sagrada nós vemos que existe um espaço onde existe uma relação que antecede o casamento. A história de Ruth é um exemplo disso, em que se tolera algum grau de afeto e respeito honroso entre as partes. A ida de Ruth à eira de Boaz à noite, sozinha, desacompanhada, sem alguém para fazer vela para ela. A ida de Ruth à noite ali, o ato dela deitar-se ali aos pés de Boaz, de descobrir os seus pés, deitar ali sobre os seus pés, sem nenhum envolvimento sexual, é um testemunho assim, bem singelo na Escritura Sagrada, de que existe alguma tolerância para alguma intimidade antes que haja o casamento. Agora, se você observar no texto, é uma tolerância muito pequena. Então eu entendo que um namoro, onde pessoas andam de mãos dadas, onde há uma troca de afeto, de carícia, no cabelo, no rosto, um beijo, dentro de um compromisso que visa um casamento de fato, eu acho que isso é uma coisa possível sem que a pessoa esteja de fato pecando contra a palavra de Deus. Agora, qualquer coisa que vá além disso, ou mesmo apenas essas coisas, sem que haja um comprometimento honesto de uma caminhada rumo ao casamento, eu acho que nós infringimos aquilo que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, de defraudar um ao outro. Porque se não tem uma intenção de casamento, para que você vai ficar trocando carícia com alguém, beijando alguém? Você está se aproveitando. E é aqui que entra a minha postura assim, de não achar lícito relacionamento de namoro em adolescência. Adolescentes estão namorando, você pergunta assim, como é que é? Para quando que é o casamento? O casamento que é? Então por que está namorando? Para que isso? Então a gente precisa entender disso. Eu tenho boas memórias de namoro. Lembro, por exemplo, caminhar sob o guarda-chuva com a Patrícia. Alguns de vocês talvez vão lembrar, Tarcísio, dias chuvosos, a gente voltava da igreja e eu estendi meu guarda-chuva sobre ela. E a gente andava de mãos dadas juntos até a casa dela. Tem boas memórias disso. Bons momentos juntos. Tinha um lugar que o Rafael estava lembrando, frente para um socorro, uma lanchonete chamava Scooby. E a gente tomava uma Fanta-uva com hot dog. Boas memórias isso. Isso faz parte da nossa história, nesse processo que Deus está construindo nossa união, visão casamento. Ambos, nem eu nem ela, nunca estivemos em compromisso de namoro sem ter essa ideia de caminhar para levar um casamento. Acho que tem que ser assim.
O padrão da Escritura é esse. Esse tipo de relacionamento deve visar essa união. Digno de honra entre todos é o matrimônio. Então a gente precisa observar esses preceitos e tentar aplicá-los à nossa realidade com alguma sensatez. Esse texto fala para nós, especialmente da parte aqui do homem, sobre o que é o papel de um homem no casamento. O casamento, né, um homem e uma mulher, é um compromisso mútuo ali. Umas pessoas dizem, é um arranjo social. Não, não é. O casamento é instituição divina. Não é arranjo de sociedade ou da sociedade. É instituição divina. Jesus mesmo reconheceu assim, Marcos 10, por exemplo, quando Jesus foi perguntado sobre questões relacionadas a casamento, ele disse assim, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o casamento é uma instituição divina, é o padrão bíblico, é isso que Deus instituiu, é válido, é ideal em qualquer época, por isso que é o caminho que um homem e uma mulher cristãos devem buscar. Qual que é o papel de um homem nesse casamento? Essa analogia usada ali no período do Antigo Testamento é uma boa analogia. A ideia de estender a capa comunica a ideia de proteção, né, de calor, de acolhimento, de comunhão. E essas são funções e responsabilidades de um homem no casamento. A proteção, a segurança da esposa, da família, a provisão, o acolhimento, o relacionamento edificante com sua esposa. É isso que deve ser exercido por uma pessoa quando ela se casa. A palavra de Deus vai testemunhar isso para nós, por exemplo, lá em Efésios capítulo 5, quando o Senhor usa o relacionamento entre marido e mulher para ensinar sobre como Cristo, o noivo, naquela analogia, trata a sua igreja, a noiva. Nós lemos lá em Efésios 5 assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros uns dos outros. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Cristo cuida da igreja, Cristo alimenta a igreja, Cristo protege a igreja, Cristo tem um relacionamento edificante para a igreja. Ele está trabalhando para nos apresentar sem mácula e sem ruga. Isso é o papel, a parte que cabe aos maridos num relacionamento, e é isso que estava ali implícito quando Boaz assume, eu te resgatarei. Quando Ruth pede, lança a tua capa sobre mim, porque tu és resgatador. E é isso que ele estaria assumindo se o casamento de fato viesse a ser efetivado. Por outro lado, esse mesmo texto de Efésios 5 traz para a gente o papel das mulheres, que envolve a questão da submissão ao esposo. Diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O que é isso? A mulher precisa, então, aceitar essa proteção, essa provisão, essa comunhão com o seu esposo, aceitar o seu governo, a sua liderança sobre a família e o relacionamento. Esse é o papel da mulher. E assim ela vai construindo junto aquele relacionamento, aquela família, edificando sua casa, onde ambos caminham na mesma direção. Provérbios 14:1 diz assim, a mulher sábia edifica a casa. Esse é o papel da mulher. Ela edificar a casa, sendo então auxiliadora em uma relação com o seu esposo que visa a glória de Deus, no viver que ambos compartilham, na edificação da família, em todas as áreas que Deus conceder para que eles atuem. Criação de filhos, serviço a Cristo no reino, ajuda na igreja, assistência familiar, em todas as áreas que Deus for concedendo a eles responsabilidades, é função que ambos atuem juntos. O marido governando, guiando a esposa, e ela vindo e ajudando e auxiliando, e ambos então glorificando a Deus juntos, edificando o lar. Assim. Quero terminar com mais uma lição. A Bíblia mostra para nós, irmãos, que Boaz,
Ele é um exemplo para os homens, para os maridos, em como honrar a esposa, para os noivos, em como honrar a noiva. Capítulo 2 e 3 mostram para a gente como que Boaz foi assim, fino e respeitoso com Ruth. Ele foi um cavalheiro, né, como se diz hoje, um gentleman, para com Ruth. E é assim que a gente deve ser. Respeitosos, cuidadosos, protetores, preocupados com o bem-estar da esposa ou da noiva. Boaz estava preocupado em protegê-la, preocupado em que ela tivesse o suficiente para alimentação, mais do que o suficiente, mais do que o mínimo. Ele estava preocupado em honrá-la como ela merecia, por ser uma mulher virtuosa. Essas são qualidades, irmãos, que devem ocorrer antes do casamento. Ensine a sua filha isso. Se os pretendentes dela não manifestarem essas qualidades, não vale a pena, mesmo que professem fé em Cristo. Não vale a pena. E são qualidades que devem persistir depois do casamento. Marido, você tem tratado sua esposa assim? Você tem estado preocupado com o bem-estar da sua esposa? Você tem sido protetor para ela? Você está edificando um relacionamento com ela, para a glória de Deus? Você tem cuidado no modo de tratá-la, na maneira de dirigir-se a ela? É esse o caminho de um homem temente a Deus, de um homem piedoso. Vamos ficar de pé, vamos encerrar uma oração no culto nessa noite.